Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Vou começar aqui o comentário, trazendo algumas dicas, fazendo um resumo da lição da nossa querida revista Conectar Mais dos nossos jovens. Para você que trabalha com as revistas Betel, esse é a lição, esse é o assunto que nós vamos trabalhar para esse próximo trimestre. 3 meses falando sobre a bendita pessoa do Espírito Santo, tá? Que você possa aí se ligar nesse canal para que a gente possa aqui trazer conteúdos aí e ajudar os irmãos, os professores, os superintendentes estão aí do outro lado com dicas aqui também para melhorar não só a sua aula, mas a nossa escola bíblica como um todo. Tá bom, meus queridos? E como dicas que eu sempre deixo aqui para os irmãos, esses slides que eu vou usar nessa aula, se você precisar desses slides, se você quiser enriquecer a sua aula com slides, não tem ainda os seus slides, e você tem como usar aí na sua igreja, tem data show, tem uma TV, e quiser usar esses slides, é só você aqui nos comentários colocar seu e-mail aí, ou então o seu WhatsApp, que eu mando esses slides aí para você, tá bom, meu querido? Nós estamos aqui para contribuir mesmo com cada um de vocês aí do outro lado, professores, para que a gente possa, assim, juntos fazer sempre uma escola dominical melhor para os nossos queridos alunos. Meus queridos, antes de entrar propriamente dita na lição, eu quero deixar aqui essas dicas que eu sempre gosto de deixar para os irmãos. E ainda mais que nós estamos na primeira aula do trimestre, na primeira lição, você que é professor, que vai estar ministrando essa primeira lição, se sinta honrado de fazer isso. Então, pegue toda a sua força, toda a sua garra, inicie esse trimestre com toda a força, com todo o ânimo, leve ali um coffee break, leve ali uma dinâmica, leve ali alguma coisa para chamar a atenção, convide os alunos, ligue para todos eles, faça um trabalho de divulgação em massa essa semana. A primeira aula, as primeiras aulas do trimestre são sempre importantes porque elas são aquelas que vão chamar ali as pessoas que não têm o hábito de vir à escola dominical, e elas virão, às vezes, por alguma novidade, por alguma coisa, mas elas só vão permanecer se elas se sentirem acolhidas, se a aula for agradável. Por isso eu sempre recomendo aqui também que você, professor, prepare a sua aula, prepare o ambiente, prepare a sua turma, chegue cedo, coloque um fundo musical ali, prepare ali um coffee break, uma água, um suco, um lanche para eles, tá bom? Uma guloseima, sempre prepare uma dinâmica, uma ilustração, um período de oração no início, no final, tá bom? Sempre interaja com a turma, tá? Não se preocupe somente com o conteúdo é extremamente importante, na verdade é o mais importante, mas não se esqueça de interagir com os alunos, perguntar como é que foi a semana deles, se importar com eles, tá bom? Eu sempre recomendo que o professor utilize ali no máximo 40 minutos do tempo para falar da lição propriamente dita, para que ele possa ter aí pelo menos uns 20 minutos a 30 minutos para trabalhar dinâmica, para trabalhar ali perguntas e respostas, para poder no início abordar os alunos, conversar com eles um pouquinho antes de entrar na lição, tá bom? Que você possa ser aí um instrumento de Deus nesse trimestre, professor, que Deus possa te usar ricamente. Queridos, antes de entrar na lição propriamente dita ainda, quero trazer uma ilustração, uma simples ilustração, mas que vai mostrar qual é o papel do Espírito Santo na nossa vida. Dentro de tantas coisas que o Espírito Santo nos ajuda, o Espírito Santo também nos ajuda a termos paciência, longanimidade. E a paciência, a longanimidade, é a capacidade de resistir, é a capacidade de esticar sempre. Então você vai pegar uma liguinha, um elástico, tá? Eu peguei aqui um prendedor de cabelo da minha filha, mas você pode levar liguinhas aí para sua sala. A liguinha é melhor ainda que a liguinha vai quebrar. Tá? Então você vai levar as liguinhas, entregar uma para cada um e vai pedir para eles esticarem. Esticarem até essa liguinha não dar conta mais. Alguns vão esticar tanto, vai puxar tanto que ela vai se quebrar, ela vai romper. A liguinha não vai resistir e vai quebrar. E você vai dizer para eles que assim é o homem sem a presença do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, a gente rapidamente estoura, a gente rapidamente arrebenta. Nós não temos paciência, nós não temos longanimidade própria. Mas com a presença do Espírito Santo, nós temos
como fruto do Espírito Santo, a longanimidade, a paciência. E aí, quando a gente imagina que já não tem mais como aguentar, agora não suporto mais, aí o Espírito Santo vem te dar capacidade, você continua esticando. Quando você acha que agora não, agora já foi o meu limite, aí o Espírito Santo vem e capacita para que você estique mais. Então a longanimidade é a capacidade de esticar sempre, é de se alongar sempre e nunca se quebrar. Porque com a presença do Espírito Santo nós não romperemos, sempre teremos resistência para suportar os dias maus, tá? Você possa levar, é uma ilustração simples, tem várias outras. Busque ali alguma ilustração, alguma dinâmica, leve para o seu aluno para que ele possa, através disso, também interagir uns com os outros. Também é um momento, sempre, principalmente na aula de jovem e adolescente, é importante a gente levar algo de dinâmica para eles, tá bom? Nosso tema, conhecendo o Espírito Santo. Então nós vamos entrar nessa lição, mergulhar no Espírito Santo, conhecer essa pessoa doce, consoladora, amável, que é o bendito Espírito Santo, sem o qual nós não teríamos resistido até aqui. Então nós vamos louvar a Deus por essa revista, vamos nos aprofundar aqui nessa revista. O intuito desse canal é trazer essas dicas para você, é trazer subsídio para você e também fazer um resumo da lição, tá bom? Então, tópico de número 1 aqui como introdução, antes de entrar aqui na lição propriamente dito, a lição vai nos trazer pelo menos duas expressões aqui no grego, que é a palavra pneumatologia e paracletologia. E essas duas palavras, essencialmente, elas vão falar sobre a doutrina do Espírito Santo, que é a palavra pneumatologia, pneuma, vento, sopro, e logia, que é o estudo sobre o Espírito Santo. Então, pneumatologia vai estudar a pessoa do Espírito Santo, vai doutrinar a pessoa do Espírito Santo no sentido de dissecá-lo, de achar ele desde o Gênesis até o Apocalipse, trazer e formular uma doutrina para nós, um conceito para nós. Tá bom? Então esse é o papel da pneumatologia. E também nós vamos encontrar a paracletologia, que vai estudar o paráclito de Deus, que é a função do Consolador. Qual é a função do Espírito Santo? É consolar os homens. Então a paracletologia também é uma disciplina que vai estudar a pessoa do Espírito Santo, mas não vai trazer nos conceitos de doutrina, mas no conceito de função. Qual é a função do bendito Espírito Santo de Deus? No tópico de número 1, nós vamos ter que responder a uma pergunta: quem é o Espírito Santo? Então a gente faz muita confusão em relação à pessoa do Espírito Santo. Geralmente em relação a Jesus, a gente é bem definido, em relação ao Deus Pai, a gente é bem definido, mas quando chega no Espírito Santo, há muitas controvérsias, há muitos debates teológicos durante os séculos aí, mas quem é o Espírito Santo, né? E a gente precisa responder essa pergunta. E na introdução ele diz que o Espírito Santo ele faz parte da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é a Trindade triuna, 3 pessoas em um, mas que embora sejam 3, cada um possui uma função específica e tem personalidade específica. Portanto, se tem função específica e personalidade específica, nós veremos que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, respondendo à pergunta, quem é o Espírito Santo? Palavra-chave, o Espírito Santo é uma pessoa com personalidade, com função, com uma missão também, tá bom? Então, vamos ver quais são esses aspectos aí durante a revista, durante toda a lição, durante toda a revista, nós vamos conhecendo, mergulhando na doutrina do Espírito Santo e também nas suas diversas funções, tá? E conhecendo ele como pessoa também e as suas características enquanto pessoa. Tópico de número 1.1, o Espírito Santo nas Escrituras. A gente vai encontrar o Espírito Santo já lá no primeiro, segundo versículo da Bíblia, quando ele é trabalhado a palavra ruá, que é vento, é o sopro. Então, no hebraico, a palavra ruá, ela se refere ali à pessoa do Espírito Santo, a essa ação, essa função do Espírito Santo. Já lá no início, antes da criação de todas as coisas, o Espírito Santo estava fazendo o seu trabalho, a sua função, e ali ele é conhecido como ruá, ele se movia
sobre a face das águas. Você vai encontrar isso lá em Gênesis capítulo 1, no versículo de número 2. Nós também vamos ter aqui, já no Novo Testamento, duas palavras para falar acerca do Espírito Santo. É a palavra pneuma, que é vento, sopro, e paráclito. A gente já falou sobre isso, que quer dizer sobre a função do Espírito Santo como consolador, né? Então Jesus, ele se referia ao Espírito Santo como paráclito de Deus, como o consolador, né? Como aquele que ele iria enviar para estar junto de, próximo a, para interceder por. Então o Espírito Santo sempre foi referido por Jesus como o paráclito de Deus, como o consolador. Isso você vai encontrar lá em João capítulo 14, João capítulo 15 e João capítulo de número 16. Está aí as referências. Vale a pena você aí na aula fazer a leitura desses textos aí que está no slide, tá? E aí nós vamos no 1.2 falar sobre o Espírito Santo dotado de personalidade. A gente viu na introdução desse tópico que o Espírito Santo é uma pessoa. E ele é uma pessoa porque ele tem personalidade. E uma pessoa tendo personalidade, ela tem algumas características. Por exemplo, o Espírito Santo, ele tem, ele age na vida das pessoas porque ele tem vontade própria, então ele age, ele pensa, porque ele é uma pessoa, então se ele pensa, ele fala. Se ele pensa, ele fala, ele age, ele tem sentimentos, ele se entristece, ele se alegra. O Espírito Santo tem vontade própria. E o que mais nós podemos encontrar são outras e outras expressões aí durante a Bíblia Sagrada, mas essas aí são as que a lição destaca e vale a pena a gente destacar isso aí. Os textos estão em Efésios 4:30, Romanos 8:26, 1 Coríntios 12:8, Apocalipse 2:7 e João 14:26. Vai falar aí dessas diferentes personalidades do Espírito Santo, essa característica que o Espírito Santo tem, porque ele é uma pessoa. Tópico de número 2, vamos falar sobre o Espírito Santo na Trindade. Qual é a função do Espírito Santo, ou o local dele dentro da Trindade, né? A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu trouxe essa imagem aí, ela é bem interessante, que ela vai falar que o Pai não é o Espírito Santo, que o Espírito Santo não é o Filho, que o Filho não é o Pai. Mas, ao mesmo tempo, também essa imagem traz que o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Filho é Deus. E aí nós temos as referências aí, esse é um gráfico bem conhecido para falar sobre a Trindade. E aí nós vamos encontrar, então, na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma triunidade, tá? Que a gente possa, durante esse trimestre, ir desenvolvendo esse conceito, entendendo esse pensamento, e possamos, através do Espírito Santo, entender qual é o papel do Espírito Santo dentro da Trindade. 2.1, nós vamos falar sobre os atributos do Espírito Santo. E como ele é Deus, ele não é o Pai, ele não é o Filho, mas ele é Deus. E como Deus, ele também tem os atributos que são exclusivos de Deus, porque ele é o Deus Espírito Santo. Então nós vamos ter aí que ele tem onipresença, ou seja, a capacidade de estar em todo lugar. Ele tem onisciência, que é a capacidade de saber todas as coisas. E ele tem onipotência, ou seja, ele tem todo o poder. Além de onisciência, onipresença e onipotência, o Espírito Santo também, ele é eterno, ele é autoexistente, ele tem poder criativo e ele age na regeneração e na ressurreição. Atributos ou características que a gente encontra só em Deus. Então, por isso que o Espírito Santo, na doutrina bíblica sobre o Espírito Santo, ele é Deus. 2.2, a ação do Espírito Santo na Trindade. Então nós vamos ver que na triunidade, no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo,
cada um tem uma função específica. Então a lição vai nos trazer através desses pontos aí e através dessas referências quais são então as funções ou a obra desenvolvida pelo Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo dentro da Trindade? A Trindade está agindo, Pai, Filho e Espírito Santo, e qual é então o papel desempenhado ou desenvolvido pelo Espírito Santo? E aí nós temos que na criação ele pairava sobre a face das águas, no homem ele lhe deu vida, no nascimento de Jesus ele vem sobre Maria para que Maria pudesse conceber e ter o filho. No batismo de Jesus ele aparece ali em forma corpórea de pomba, ele convence o homem da verdade do Evangelho. O Espírito Santo não é o Salvador é Jesus. Então, por isso que o papel, o trabalho do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é encaminhar o homem a Jesus. É convencer o homem de que ele precisa de um Salvador e esse Salvador é Jesus. Por isso que o Espírito Santo vai trazer ao coração do homem a verdade do Evangelho. O Evangelho aponta justamente para a necessidade de salvação em Jesus. Prepara a igreja para se encontrar com Jesus e ele é o nosso conselheiro. Todas essas expressões estão aí em Gênesis 1:2, Jó 32:4, Lucas 1:35, Mateus 4:16, João 16:8 e João 14:26. Para finalizar essa lição, tópico de número 3, o propósito do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, essa lição vai nos trazer no tópico 3, pelo menos 2 propósitos do Espírito Santo. O Espírito Santo vai agir na salvação e ele também vai agir na vida do homem. Quando ele age na salvação, ele faz um trabalho de convencimento. Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o que também Hebreus capítulo 3, verso 7 e 8 diz que quando o Espírito Santo está fazendo isso na vida do homem, o homem não pode endurecer o coração. Porque se o homem endurece o coração para o Espírito Santo, ele não terá a condição de chegar a Jesus. Porque quem vai levar o homem a Jesus através do convencimento de pecado é o Espírito de Deus. Por isso não podemos endurecer o coração quando somos ali confrontados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele vai agir na salvação, conduzindo o homem à pessoa de Jesus. 3.2 diz que ele também age na vida do homem. Ele nos comunica a paternidade do Pai. O Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, intercede por nós, mas ele também nos eleva a entender que Deus é o nosso Pai, que nós não somos órfãos, mas nós temos um Pai, que é o nosso Deus. E ele também, em relação à vida do homem, e o homem como igreja, ele intercede pelos salvos, ele intercede pelos santos. Então, se nós hoje estamos aqui de pé, se nós estamos perseverando na fé, na oração, na comunhão, no partir do pão, é porque o Espírito Santo está cumprindo o seu papel de nos fazer perseverar, de nos fazer caminhar na presença do Senhor. Meus queridos irmãos, quero aqui então agradecer a Deus pela sua vida e como conclusão dessa lição, quero aqui trazer esse slide para finalizar. O Espírito Santo é um presente do Pai, enviado a nós. Conhecê-lo e ter comunhão com ele é o caminho para viver uma vida plena. Amém? Que nós possamos, durante esse trimestre, nos aprofundar nesse tema. Você, professor, você tem ali a lição na mão. Nosso objetivo aqui é trazer apenas algum subsídio. Esse slide a gente vai deixar aí disponível. Você que quiser, coloca aí nos comentários o seu e-mail ou o seu WhatsApp, que eu mando esse slide para você. Se você quiser melhorar ele aí, editar, fique à vontade, tá? Eu mando ele para você poder trabalhar ele na sua sala também.
esses subsídios que a gente traz para você complementar e esse resumo para você, de repente, nesse resumo aqui você teve alguma ideia e a gente soma com aquilo que você está pensando em trazer para a sua turma, tá? Junta tudo isso e leve o melhor para a sua turma, tá? A nossa turma de jovens, eles precisam de uma aula sempre dinâmica, sempre interativa. Busque sempre que possível levar vídeos, levar ali uma tecnologia, levar alguma coisa que interaja com eles, uma dinâmica, tá bom? Não deixe suas aulas caírem na rotina. Meus queridos, se essa aula foi importante para você, eu te peço apenas uma coisa: compartilhe aí nos grupos da sua igreja, de escola dominical, nos seus amigos, para que mais pessoas venham para cá, para esse canal, que a gente vai ter aqui todas as semanas aulas na lição dos adultos, dos jovens e dos adolescentes, tá? Então, compartilhe aí no grupo da Escola Bíblica da sua igreja, para que mais pessoas possam vir para esse canal, para que a gente possa aqui juntos fazer aí essa troca de ideias, de ajuda e de informação, tá bom? Deus te abençoe. Lembre-se sempre, juntos somos mais fortes. Amém.